dando início a esse culto nesta noite, em gratidão a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um ano, meu Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, por Teu Santo Espírito, ó Deus, que tem conduzido a Tua obra missionária, que tem levantado, meu Pai, homens e mulheres guerreiros, meu Pai, para labotar na obra missionária. Senhor, te agradecemos, meu Pai, por cada campo missionário, por cada irmão, Senhor, em todas as localidades, ó Pai, por todas as obras. Que o Teu Santo Espírito possa conduzir este congresso, Senhor, dando-nos graça, meu Pai, e amor e fervor, meu Pai, na obra missionária. Que possamos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ser aqui reavivados, meu Deus, pelo poder que há na Tua palavra, pelo poder que há, Senhor, no santo evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, sê conosco agora neste culto, conduz os louvores, recebe nossas orações, e sê, meu Pai, com cada servo Teu, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Teu Filho amado. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Louvemos ao Senhor nessa noite, com sinceridade e verdade. Quero convidar os irmãos para, quem tiver harpa cristã, nós vamos iniciar nessa noite louvando o hino de número 46, um pendão real.
225. Na batalha contra o mal, ser valente. Soldados somos de Jesus. Exércitos
Amém, irmãos. Iremos nesse momento orar pelos dízimos e ofertas. As ofertas entregues neste gasofilácio à minha direita, nos envelopes amarelos ou fora dos envelopes, serão destinadas à obra missionária. E aqui ao meu lado esquerdo nós temos o gasofilácio destinado à ajuda aos necessitados. Gostaria de pedir aqui ao evangelista Maurício que fizesse esta oração. Amém, oramos, louvado seja Deus. Somos gratos, irmãos, e muito por vocês, pela igreja que tem contribuído com esta obra. É com a sua contribuição, com a sua oferta, que nós conseguimos realizar as viagens missionárias. E graças a Deus, irmão, este ano, apesar da pandemia, apesar das dificuldades, Deus tem operado grandes coisas nas obras missionárias. Irmãos sendo avivados, vidas sendo salvas, congregações sendo inauguradas, e tudo isto para a glória de Deus. Então você é muito importante neste momento, na sua contribuição. Saiba que você está fazendo com que outras pessoas possam estar indo, e assim a obra de Deus sendo exaltada e glorificada em nome de Jesus. Glória a Deus. Amantíssimo Deus e Pai, Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que opera desde o início, do princípio de todas as coisas. Tu és o sustentador desta obra. Tu és aquele, meu Senhor, que quando tudo parece já ter se perdido, Tu faz brotar, meu Deus, no deserto, mais um jardim, Senhor. Tu és aquele que quando, meu Deus, nós pensamos que algo já está no fim, Tu faz com que tudo volte ao princípio novamente. Meu Deus, esta obra, ela é Tua, Pai. Esta obra, meu Deus, ela é do Senhor. Por isso, nesta noite, meu Pai, abençoa aquele que vai, meu Deus, te ofertar, aquele que vai contribuir, Senhor, para que esta possa continuar, meu Deus. Continua, meu Deus, operando no meio da Tua igreja. Continua nos sustentando, meu Deus, como coluna nesta terra. Nos ajuda, meu Deus, a semear a semente da salvação bendita, Senhor. Nos ajuda a permanecer firmes diante das tribulações, diante das perseguições, diante, meu Deus, das ciladas do inimigo. Meu Deus, continua nos mantendo de pé, Pai. Ó Deus, nós te agradecemos no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém. Os irmãos estão com a oportunidade, como já falou o irmão Derlan, os envelopes laranjas são todos eles voltados para a obra missionária. E se porventura acabarem os
envelopes laranja, os irmãos podem colocar solto mesmo no gasofilas que vai ser direcionado. Amém. Louvado seja Deus. Louvemos ao Senhor. Aleluia. Deus pode fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou que cremos. Aleluia. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és fiel. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Fiel é Tua palavra, ó Senhor. Perfeitos Teus caminhos, meu Senhor. Pois sei quem tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos engrandecer o nome do nosso Deus. Ele é digno de todo louvor. Aleluia. De todas as tribos, povos e raças,
Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo, no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. La 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 ya, la 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 ya. Aleluia, louvai ao nosso Deus, Ele é digno de todo louvor. Aleluias! E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra o teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Aleluia. Ele é digno de todo louvor. Aleluia. Louvores e honras ao nome de Cristo, convém ficar bem, adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com a mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, nele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama pra si. Estou pronto pra ir, Cristo amado.
adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta numa mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, nele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama pra si. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, te servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. Todos juntos, estou pronto pra ir. Estou pronto pra ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, te servir com amor dedicado, com meus lábios pra sempre louvar. Aleluia, louvado seja Deus. Após a oração, as crianças vão. Vamos orar primeiro. Amado Deus, eterno e bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por tua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, ó Pai. Queremos, ó Pai, te louvar, te render graças, meu Deus, por tuas bondades, Senhor, em nossas vidas. Ó Pai, apresentamos a Ti agora a vida do pastor Edmilson, teu servo, bem como das irmãs que irão ministrar, Senhor, para as crianças na escolinha. Que o Senhor seja, meu Pai, nesse momento com teus servos, ó Deus, derramando chuva de bênçãos, de graça, Senhor, sobre a vida deles. Falando com a tua igreja, Senhor, com poder. Reavivando os corações, ó Pai, reacendendo a chama missionária nos corações. Ó Deus, fala conosco, Senhor, nos desperta. Cria em nós, ó Deus, um coração, meu Pai, cada vez mais ardente, Senhor, de amor pela obra missionária. É aquilo que nós te pedimos, em nome de teu Filho Jesus, e te agradecemos. Amém. Amém. Os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, nessa noite. Evangelho de Atos, livro de Atos, capítulo de número 10. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos ler do versículo 33 ao versículo 36. Atos capítulo 10, do versículo 33 ao versículo 36, diz assim: a santa e poderosa palavra do Senhor. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável a que em qualquer nação
o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Irmãos, podem sentar-se nessa noite. Louvado seja Deus. Nós lemos nessa noite, meus amados irmãos, uma história muito conhecida no livro de Atos dos Apóstolos. Uma história a qual abriu porta para a pregação do Evangelho em outras nações, tendo como aquele que iniciara o apóstolo Pedro. E diante dessa história, nós podemos tentar aprender uma lição importante para nós, principalmente em relação à obra missionária. Mas também nós vamos descobrir que não apenas para nós hoje podemos descobrir uma lição espiritual em relação à obra missionária, como também nós perceberemos ao ler o texto que o apóstolo Pedro, apesar de ser discípulo de Jesus, quando ele fazia a obra de Deus, ele também aprendia lições espirituais. Como também nós iremos perceber que Cornélio precisava também aprender uma lição para a sua vida. E aqui nós vemos, irmãos, a história de Cornélio. Um homem, como diz o texto, a partir do versículo 1, um centurião da corte romana, italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo ele orava a Deus. Logo nós percebemos que ele era um gentil, alguém que de alguma maneira que o texto revela, ele acabou descobrindo o único Deus verdadeiro. Como nós sabemos, ele era romano. A tendência natural de sua cultura, de sua época, era justamente crer em vários deuses, o politeísmo. Mas diante da proximidade, de um conhecimento parcial que ele teve através da nação judaica, ele acabou se aproximando, ele acabou crendo no Deus de Israel, no Deus dos judeus. E diante deste fato, desse conhecimento parcial, ele passou a orar, ele passou a jejuar, ele passou a temer a Deus. Ele passou a ser um homem de caridade, um homem de vida piedosa, um homem de vida, de obras de misericórdia. Isso tudo começou porque houve, como eu vos disse, um conhecimento parcial. Através da nação de Israel, daquele Deus que anunciava o Antigo Testamento, os mandamentos de Deus, ele teve esse conhecimento parcial e através desse conhecimento parcial, ele aproveitou e nasceu sede em seu coração. E esse tipo de conhecimento parcial, ele pode também vir de outras maneiras. Ele pode vir também através da criação. A palavra de Deus diz que os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, diz que a divindade, o poder de Deus claramente se vêem pelas coisas que são criadas, que os homens são inexcusáveis diante de Deus, porque Deus, o que Ele pôde se revelar, Ele se revelou. É o conhecimento através da criação, conhecimento natural, a revelação natural de Deus. E esse conhecimento, que é não conhecimento para a salvação, mas um conhecimento para que o homem saiba que Deus existe, e através desse conhecimento que é parcial, possa também nascer sede em seu coração, para buscar a Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus.
ao carimbo de Deus em nossa existência. Existem coisas que nós obedecemos e sabemos que é errado, o homem obedece e sabe que é errado, porque ele tem a lei de Deus escrita no seu coração, como diz Paulo em Romanos 2, a partir do versículo 14. Todos esses conhecimentos, meus amados irmãos, seriam conhecimento parcial, que deveriam ser aproveitados pelo homem para que pudesse ter sede de conhecer a Deus, sede de buscar a Deus. Cornélio aqui, meus amados irmãos, ele aproveitou essa oportunidade. Ele conhecera, como eu vos falei aqui, este conhecimento parcial através do povo judeu, se aproximando, se fazendo prosélito dos ensinamentos judaicos. Mas isso não lhe garantia a salvação. Apesar do versículo de número 2 dizer das suas obras o seguinte: ele era piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele era fervoroso de espírito. Ele era alguém que agia, que fazia, mas a sua sinceridade não era suficiente para que ele pudesse alcançar ou experimentar ou ter naquele exato momento a salvação de sua alma e o perdão dos seus pecados. Na realidade, a sua piedade, sua bondade era boa, justa para esta vida, mas era limitada quanto à salvação e à vida eterna. Seu zelo, seu fervor, seu conhecimento parcial não lhe garantia a salvação eterna, porque era preciso algo mais para a sua vida. E no versículo que se seguem, até o versículo 6, nós descobrimos que faltava algo para ele. A partir do versículo 3 diz: e este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que ele dirigia para ele e dizia: Cornélio. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. E este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. Nós vemos aqui, meus amados irmãos, que todo empenho, fervor que Cornélio tinha não lhe garantiam a vida eterna e o perdão de pecados. Mas aqui nós descobrimos, através da revelação que ele teve, que lhe faltava algo. E o versículo de número 6 é claro quanto a isso. Nesta visão, uma outra pessoa é revelada, o apóstolo Pedro. E este apóstolo Pedro, este pregador do evangelho, tem algo a lhe falar, tem algo a lhe ensinar. E este Pedro te dirá o que deves fazer. Faltava a ele, irmãos, conhecer algo mais. Faltava a ele fazer ainda alguma coisa. Mas este outro personagem, irmãos, que é o apóstolo Pedro, que está incumbido de justamente ensinar o que Cornélio deve fazer. Ele não apenas vai ensinar, ele também, como eu vos disse aqui no começo, ele também irá aprender algo da parte de Deus. E o que ele vai aprender é quando Deus começa a falar com ele, ele é arrebatado dos seus sentidos, e é lhe dado uma visão com todos os animais que passam descendo do céu no lençol. E Deus manda
que ele mate, coma aqueles animais, e ele resiste a obedecer a Deus na visão. E ele diz: como eu poderei comer animais impuros? Então Deus, da visão, ele diz: não chame de imundo aquilo que Deus purificou. Vejamos aí o que diz a partir do versículo de número 10. E tendo fome quis comer, enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, de feras, de répteis da terra e aves do céu. E foi dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou-se a recolher no céu. Aqui nós vemos, meus amados irmãos, Pedro recebendo esta visão, que era justamente aquele que anunciaria o evangelho para Cornélio, que não conhecia ainda a salvação de Deus. E Pedro, meus amados irmãos, ele aprende aqui a lição. No desenrolar da história, homens vão atrás de Pedro, e ele, meus amados irmãos, descobre que este evangelho que ele começara a anunciar em Jerusalém também era para os gentios, também era para as outras nações. Talvez ele já soubesse disso. Nos mandamentos que Jesus deu, nos últimos mandamentos, antes de subir ao céu, Jesus falou que os discípulos, os apóstolos, seriam testemunha em todas as nações, começando por Jerusalém. Mas mesmo assim, meus amados irmãos, era algo que iniciara, era algo novo. E Pedro resistiu à visão. E depois ele entendeu que a visão falava sobre os homens. Por isso nós lemos agora no versículo que nós lemos inicialmente, o versículo 33, diz assim, de Atos 10. E logo mandei chamar-te, bem fizeste em vir, agora pois estamos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. A primeira lição que ele aprende, irmãos, na pregação da palavra, é que Deus não faz acepção de pessoas. Em Atos capítulo 10, versículo 15, diz que nós lemos: e segunda vez disse a vós: não faças tu comum ao que Deus purificou. Em Atos 10, 28 está escrito: e disse: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Ele aprende, meus amados irmãos, aqui uma lição. Versículo 36. E a palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo. Este não é apenas Senhor de Israel, esse é Senhor de todos. Meus amados irmãos, na pregação do evangelho, nós não fazemos acepção de pessoas. Na pregação do evangelho, não importa para nós o seu status social. Na pregação do evangelho, não importa se é preto ou branco, se é pobre ou rico, porque Deus não faz acepção de pessoas. Na pregação do evangelho, não importa, irmão, se essa pessoa é extremamente religiosa ou é um devasso sem religião, porque no evangelho não há acepção de pessoas. Infelizmente, meus amados, em nossos dias, nós temos visto, irmãos, o homem sem perceber, fazer uma eleição humana. Ele olha para as pessoas e começa a examinar o seu perfil, o seu estado. Examina como esse homem ou essa mulher se comporta. Se é alguém amigável, se é alguém
temeroso, se há alguém educado, o crente diz: esse aí tem a possibilidade de se converter e entregar a vida a Jesus. Outros são devassos, outros são ignorantes, outros aparentemente são brutos, e muitas vezes olhamos e dizemos: esse aí não tem a capacidade de entregar a vida a Jesus, esse aí é difícil para aceitar Jesus. Existem crentes, irmãos, que já decidiram quem pode crer e quem não pode crer. Tem irmãos que olham para os seus patrões muitas vezes e diz: o meu patrão é tão rico, é tão apegado ao materialismo, às coisas desta vida, que eu não imagino ele chorando aos pés de Jesus, numa vigília, adorando a Deus. Não imagino o meu patrão pedindo o batismo no Espírito Santo, arrependido, aos pés de Jesus. Mas o desejo de Deus, meus amados irmãos, é que todos venham ao arrependimento e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E se Deus deseja que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, irmãos, é porque Deus sabe que é possível o meu patrão, o seu patrão, o homem mau, se converter e entregar a vida a Jesus. Pedro aprende que o nosso Deus, meus amados irmãos, Ele não faz acepção de pessoas. Mas dentre Cornélio, irmãos, e Pedro, nós vemos neles uma semelhança. Nós vemos um prosélito das doutrinas judaicas, temente a Deus, e vemos um discípulo de Cristo, ensinando os ensinos de Jesus. E dentre os dois, nós vemos uma semelhança. A semelhança de que ambos eram homens de oração. Vejamos o que diz aí o versículo de número 2 do capítulo 10. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Cornélio era um homem de oração. O versículo 30 também diz: e disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa, a hora 9. Cornélio era um homem de oração. No versículo de número 9, nós vemos agora Pedro, que também era um homem de oração. E no dia seguinte, indo ele seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar. Quase a hora sexta. Nós vimos, meus amados irmãos, estas semelhanças entre os dois. Eram homens de oração, homens que oravam. Aliás, as visões, as revelações, o direcionamento do Espírito Santo, nessa história, irmãos, nesse episódio, só começaram a acontecer depois da oração. Depois que começaram a orar, é que o Espírito Santo, meus amados irmãos, começou a se manifestar. No versículo de número 2, fala que ele era um homem de oração. E depois disso, no versículo 3 ao versículo 6, a visão, irmãos, a revelação veio a Cornélio. No versículo de 1 e 9, enquanto Pedro orava, no versículo 10, é que a visão, irmãos, veio a Pedro. Meus amados irmãos, é quando os crentes oram, é que os incrédulos, é quando os homens têm, irmãos, a possibilidade de testemunhar os milagres de Deus. Enquanto, irmãos, o crente não ora,
os homens não têm possibilidade de testemunhar os milagres de Deus. Mas quando os crentes oram, os incrédulos testemunham os milagres de Deus. Em todo o Novo Testamento, aliás, em toda a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, as coisas só começam a acontecer depois que há oração. Em Pentecostes, Jesus falou aos discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles foram, irmãos, esperar a promessa, orando. E depois de orarem vários dias, desceu o fogo do Espírito Santo do céu e encheu os discípulos que ali estavam, naquele cenáculo, naquela sala. Nós vimos no Novo Testamento que aquela igreja era uma igreja que procurava a oração. Em Atos 16, versículo 3, o apóstolo Paulo está fazendo a obra missionária, e eles procuravam, irmãos, um lugar para orar. Em Atos 16, meus amados irmãos, Silas e Paulo foram presos, foram açoitados pelo carcereiro, e na meia-noite eles oravam e cantavam a Deus. Depois que oravam e cantavam a Deus, o lugar tremeu e ocorreu a salvação do carcereiro e de sua família. Em toda a palavra de Deus, meus amados irmãos, as coisas acontecem no Novo Testamento, mas é depois que o crente ora. É depois que a igreja ora. É depois que a igreja busca Deus. Cornélio foi preso. Aliás, Pedro foi preso pouco tempo depois. Tiago já tinha sido morto ao fio da espada. A igreja não queria ainda ver o martírio de Pedro e foi orar por Pedro. E quando a igreja orava, irmãos, um anjo visitou onde Pedro estava na prisão, abriu o cárcere e Pedro foi solto, porque a igreja orou. A igreja era a igreja que orava. Mas, irmãos, o que nós chamamos de oração hoje? Será que nossas orações, desta igreja atual, de nossa época, desta cristandade atual, ela é a mesma oração de gerações passadas? Não precisa ser a geração apostólica, a geração de avivamentos espirituais mais recentes. Nós, como igreja atual, conseguimos, de alguma maneira, organizar em nossa época o que é oração. A oração passou a ser um dia na semana. A oração passou a ter uma hora específica para orar. A oração passou a ter um lugar. Nós, como igreja atual, determinamos o que é a oração, o dia, a hora e o lugar. Mas a igreja passada, a igreja que testemunhou avivamentos espirituais, a igreja que testemunhou inúmeros milagres, ela também, irmãos, se preocupava com a hora, mas a hora da igreja passada que viu o avivamento não era apenas uma hora X, era todas as horas. O dia em que a igreja se preocupava era importante, era tão importante que para orar não era só um dia, era todos os dias. A igreja se preocupava com o lugar, mas não era apenas um lugar, irmãos, era em todos os lugares. Por isso aquela igreja é uma igreja que procurava, irmãos, oração. Porque a oração, ela, meus amados irmãos, fazia o Espírito Santo operar, fazia o Espírito Santo agir no meio da igreja. Por isso ela valorizava a oração. Em Atos capítulo de número 10, no versículo 23, nós lemos assim, está escrito:
Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos de Jope. Meu irmão, você está entendendo essa história? Pedro estava no seu cantinho. Pedro, irmãos, estava com fome na casa de um irmão. Ele teve fome, mas ele resolveu orar, enquanto, meus amados irmãos, o almoço não ficava pronto. E quando ele começou a orar, meus amados irmãos, Deus deu uma missão para o apóstolo Pedro. Deus falou com ele. Mal sabia Pedro, irmãos, que de outro lugar, de um outro lado, em horas anteriores, Deus falara com um homem que estava orando, chamado Cornélio, que era homem temente a Deus, que era homem que orava, mas faltava a ele a salvação. E Deus falou com aquele homem e disse: manda buscar Pedro. E nesse exato momento, meus amados irmãos, as coisas começaram a acontecer. E a igreja daquela época sabia de uma coisa: que quando a igreja orava, irmãos, Deus se manifestava, Deus se revelava. E aqueles irmãos não queriam perder aquela bênção. Pedro, aonde é que tu vai, Pedro? Não, é que aconteceu isso, uns homens vieram atrás de mim. Pedro, é Deus, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai salvar alguém, Deus vai operar algum milagre. Pedro, tu não vai sozinho não, nós vamos com vocês. Era uma igreja, irmãos, que tinha expectativa, porque sabia que quando a igreja orava, quando Deus falava, o milagre era grande. Hoje em dia, meus amados irmãos, nós vemos crentes fugindo de oração, crentes fugindo da obra de Deus, crentes fugindo da obra missionária, crentes fugindo de vigílias, crentes fugindo de oração. Quando você vai orar, alguma coisa vai acontecer, meu irmão. Não fuja. Aqui, meu irmão, ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Versículo 23. Então chamamos para dentro, recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com eles alguns irmãos a Jope. Hoje você tem a oportunidade de se juntar a nós para fazer a obra de Deus. Hoje você tem a oportunidade de virar um missionário. Hoje você tem a oportunidade de ver milagres de perto na sua vida. Aleluia. E aqui, meus amados irmãos, eles foram, meus amados irmãos, para aonde Cornélio estava para fazer a obra de Deus. Na realidade, meus amados irmãos, nós temos algo aqui interessante também. Quando eles começaram a orar, tanto Cornélio como Pedro, o Espírito Santo começou, irmãos, a agir. Nós temos que orar porque nós somos incapazes. A obra de Deus, feita em nossa própria força, intelecto, conhecimento, nos causará decepções, nos causará frustrações. Muitas vezes aparecerá que talvez ela esteja andando, mas os resultados serão poucos, os frutos serão poucos. Sem o auxílio do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem uma vida consagrada em oração, poucos serão os resultados, porque seremos incapazes de fazer a obra de Deus sem o Espírito. Porém, nós vemos aqui o Espírito Santo, irmão, falando. Nós vemos aqui o Espírito Santo agindo, falando com Pedro. Pedro não tema, Pedro, vai com eles. Pedro, eu que estou mandando você ir, vai com eles. É o Espírito Santo falando, é o Espírito Santo agindo.
Na realidade, irmãos, o Espírito Santo fala todas as línguas. O Espírito Santo fala português. O Espírito Santo fala inglês, fala hebraico, fala africano, fala todas as línguas do Espírito Santo, fala dialetos. O Espírito Santo fala todas as línguas do mundo todo. Se é para se comunicar, irmão, o Espírito Santo tem mais capacidade do que eu e você. O Espírito Santo fala até em gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo fala até, irmãos, ao coração. É uma linguagem que nós não entendemos, quando de repente o Espírito Santo está falando ao teu coração e ao meu coração. Que linguagem é essa? Nós não sabemos, mas ele fala ao coração. Ele fala. Mas de alguma maneira, meus amados irmãos, ele escolheu agir. Ele escolheu operar. Ele escolheu fazer a obra de Deus, nos envolvendo juntamente com Ele. Nós vemos Ele falando, Ele mandando, Ele dirigindo, Ele agindo, Ele pedindo, Ele curando, Ele libertando, mas Ele quis, meus amados irmãos, nos envolver nisso. Nós temos que pensar qual é o motivo que o Espírito Santo tão poderoso, tão sábio, tão eficaz, precisa de mim e de você para pregar o Evangelho. Sabe por quê, meu irmão? Porque é algo pessoal. O Espírito Santo sabe, meus amados irmãos, o que é a nossa vida, o que era a nossa vida. A nossa vida de obrigação de pregar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, é muito mais, irmão, do que uma obrigação de uma ordem. É uma obrigação, meus irmãos, pessoal. É a obrigação que você tem para com Deus, porque algo Deus fez na minha vida e na tua vida. Pregar o Evangelho não é apenas obedecer uma ordem, é uma dívida, é algo pessoal, é uma ligação que eu tenho com o Espírito Santo, é uma ligação que eu tenho com Deus, é uma ligação que eu tenho com Jesus. Porque você estava morto nos delitos e pecados, e Jesus, meus amados irmãos, nos chamou para ser testemunha daquilo que eu e você experimentamos na nossa vida. Nós experimentamos, irmãos, isso em nossa vida. Essa salvação pessoal, individual. Aliás, esse Espírito Santo, meus amados irmãos, que nos escolheu, que levou Pedro até Cornélio para poder pregar a palavra de Deus, ele teria, irmãos, que dar a oportunidade verdadeira para que as pessoas que estão sem Cristo, sem Jesus, possam ter a opção verdadeira. Eu quero que você me entenda nessa noite. Nós vivemos, meus amados irmãos, num mundo difícil, aonde as pessoas sofrem e sofrem muito. Vivemos num mundo de mazelas, doenças, pobreza, falta de emprego, violência nos lares, lares aonde os filhos muitas vezes são abandonados pelos pais, aonde a droga, o vício, o ódio, a violência impera. Vivemos, irmãos, em época de depressão. Vivemos em época, meus amados irmãos, de violência. Vivemos em época que pessoas têm cometido suicídio. Vivemos em épocas onde muitos homens sofrem muito. Mas diante, meus amados irmãos, de tanto sofrimento, essas pessoas, irmãos, elas têm
inúmeras opções para escolher como é que elas vão resolver os seus problemas. As pessoas que estão sofrendo lá fora, que não conhecem a Jesus, elas estão com problema procurando a solução dos seus problemas. E muitas são as soluções que lhes são apresentadas. Umas vão procurar solução, irmão, na feitiçaria. Outras vão procurar solução no espiritismo. Outras vão procurar solução muitas vezes no psiquiatra, no psicólogo. Muitas vão procurar, meus amados irmãos, resolver os seus problemas nos médicos, seja o que for. São muitas soluções que vão prendê-las ainda mais, que vão fazê-las sofrerem ainda mais. Nós não podemos, irmãos, esconder dessas pessoas a única solução que funciona. A única solução que pode resolver os seus problemas. Note, essas pessoas vão sofrer tanto que vai chegar um dia que elas vão procurar alguma coisa para escolher, para resolver os seus problemas. E se elas não tiverem Jesus como opção, não terá como escolher o Salvador para as suas vidas. Mas se dentre dessas opções, irmãos, ela tiver ouvido o Evangelho, ouvindo que Jesus salva, que Jesus resolve o problema, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, Jesus será a primeira solução. Note o que eu estou dizendo para você. Mas se eles não souberem como irão a Cristo, como irão ao Senhor, pastor, a obra missionária, ela dá fruto, dá, irmãos. Pastor, a pregação nos cultos funciona. Os cultos campais que nós fazemos, as viagens que nós realizamos, elas funcionam, irmãos, porque o Evangelho é poder de Deus. Há alguns meses, aliás, alguns anos, como os demais irmãos em outras congregações, nós somos uma congregação da Barra do Ceará, que realiza cultos campais. E há alguns anos nós temos anunciado a palavra de Deus numa praça. Certa feita nós estávamos numa praça pregando, e de repente, no término da mensagem, um rapaz veio chorando, ele se ajoelhou, oramos pela vida dele e ele entregou a sua vida a Jesus. Quando eu terminei de orar por esse jovem, por esse rapaz, o irmão me chamou no canto e me mostrou, irmãos, um vídeo aonde esse rapaz que estava agora à noite no culto entregando a vida a Jesus, era o mesmo rapaz que estava em cima do terminal ali do Antônio Bezerra, no viaduto da Perimetral, estava se preparando para pular, cometeu suicídio, mas a polícia impediu. Esse vídeo viralizou aí nas redes sociais, mas Deus não deixou, irmãos, que esse rapaz pulasse. Esse rapaz, coincidentemente, irmãos, ia passando no culto em que nós estávamos, pregando a palavra de Deus, e nesse culto ele aceitou Jesus. Esse rapaz está com a mãe dele na igreja, está com o pai dele na igreja. Há alguns anos nós temos pregado essas mensagens na praça, evangelísticas. E na semana agora, irmãos, na segunda-feira agora, um amado irmão de nossa igreja, da congregação, me mandou mensagens para mim, de um jovem senhor,
que estava amargurado, que estava triste, estava ainda em outra cidade, mas que não aguentava mais porque precisava de ajuda. Precisava mudar a sua vida, porque a sua vida estava sem sentido. Eu li aquela mensagem, eu não entendi muito bem aquela mensagem, o irmão me explicou, pastor, ele chamou para que pudéssemos ir amanhã na casa dele. No caso, a segunda-feira. E nós, irmãos, não perdemos a oportunidade. Chegamos na casa dele, ouvimos a sua história, história de sofrimento, história interior, de traumas, no íntimo. E esse rapaz começou a desabafar, vimos a sua sede, aproveitei o momento, irmão, para explanar o plano de salvação para a sua vida, fizemos o apelo, e ele e a sua esposa entregaram a vida a Jesus. Esse rapaz que pediu ajuda, era um rapaz que alguns meses atrás estava na praça, passou com a sua esposa, passou com a sua filha e ouviu o evangelho. Ele tinha, irmãos, opção. Ele tinha, irmãos, solução para a sua vida. E a opção e a solução é Jesus Cristo Salvador. Mas se não tiver, irmãos, essa opção, se não tiver essa solução, como vai se agarrar nela? Por isso pregue. Pregue. Porque a palavra de Deus, irmão, não volta vazia. Agora eu me empolguei para dar testemunho. Irmãos, eu não sei se já contei isso aqui, mas vou contar de novo. Há muito tempo atrás, talvez mais de 20 anos atrás, eu tinha talvez 1 ano de crente, mas gostava de falar de Jesus, e muito. E eu levava todo domingo, irmãos, uma jovem para a Piedade, na rua J da Penha. E essa jovem, irmãos, ouvia o pastor Glauco pregar. Mas era uma jovem que todo domingo ia para o culto. O pastor Glauco fazia o apelo, ela dobrava o joelho, ela chorava, mas não entregava a vida a Jesus. E domingo após domingo, o pastor Glauco pregando, ela chorando, resistindo ao Espírito Santo. E ela não entregou, irmãos, a sua vida a Jesus. Durante 8 meses aproximadamente, essa jovem ouvindo mensagem evangelística, resistindo ao Espírito Santo, resistindo a aceitar a Cristo em sua vida, até o momento, irmãos, que ela foi-se embora para Manaus, se não me engano. E eu não soube mais notícia dessa jovem. Mas esta jovem era uma jovem que toda semana eu ia na casa dela e pregava para ela e levava para o culto no domingo. Muito tempo se passou, mais de 20 anos se passaram. E um irmão de outra congregação estava conversando com o irmão da Assembleia de Deus. E esse irmão falou que me conhecia, dizendo que eu era pastor da Igreja Batista Renovada Moriá, e que eu tinha morado no bairro que ele morava. Esse rapaz achou, irmãos, coincidência, o meu nome. E ele começou a fazer perguntas a esse irmão. E esse irmão da Assembleia de Deus disse: eu conheço esse pastor, Edmilson. Eu era pequenininho, eu era criança. E todas as vezes, toda semana ele ia lá em casa pregar o evangelho para minha irmã. Mas mal sabia o irmão Edmilson que enquanto ele pregava a palavra de Deus para minha irmã, quem recebeu fui eu. A criança, irmãos, cresceu e entregou a vida a Jesus. Porque a palavra de Deus, irmão, não volta vazia. Por isso pregue a palavra de Deus. Louvado seja Deus.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, Ele nos escolheu para ser testemunha dEle, para falar do seu amor. Porém, no versículo de número 10, no capítulo 10, no versículo de número 36, Pedro aprendeu a lição de que esse Jesus de paz, esse Jesus que salva, não salva só Israel, mas salva todos os homens. Pedro então tem a incumbência de começar a pregar o evangelho para Cornélio e toda a família de Cornélio e seus amigos. E Pedro então começa a sua pregação no versículo de número 37. E no versículo de número 37, meus amados irmãos, Pedro usa aqui na minha palavra uma expressão interessante. Ele começa com a expressão: esta palavra que vós bem sabeis. De alguma maneira, Cornélio sabia da mensagem de salvação, sabia acerca de Cristo, sabia acerca de Jesus. Não apenas ele sabia, não apenas os seus amigos sabiam, a nação de Israel sabia, muitas cidades sabiam. A mensagem que Cristo anunciou na Palestina, ali na Judéia, irmãos, ela ficou conhecida, o nome de Cristo ficou falado, as pessoas souberam de um certo homem chamado Jesus Nazareno, que morrera e ressuscitara ao terceiro dia e operara muitos milagres. Cornélio, nós não sabemos, irmãos, quanto tempo passou daqui. Talvez os teólogos possam aqui estimar a data de quanto tempo passou da morte e ressurreição de Jesus até esse episódio da vida de Cornélio. Mas o fato é que essa história, ela era conhecida. Vós bem sabeis, vocês ouviram falar de Jesus, vocês ouviram falar de alguma coisa a respeito. Mas de alguma maneira, o tempo foi passando e a história, ela foi esfriando. De alguma maneira, o tempo foi passando e a história foi perdendo, irmãos, o impacto. Ao ponto de Pedro, irmãos, ter que ir para lá e falar: bem sabeis já o que aconteceu, mas agora eu vou pregar para impactar de novo, para fazer lembrar o que aconteceu. Quem é esse Jesus? Porque ele fez o bem, porque ele operou milagres, porque ele morreu, porque ele ressuscitou. Talvez a história do evangelho, irmão, fosse assim, de vez em quando, dava uma esfriada, mas, irmãos, era obrigação dos crentes esquentar a mensagem de novo. Talvez a mensagem estivesse fria, estivesse enjoativa, estivesse repetitiva, mas o crente aquecia com o fogo do Espírito Santo. E Pedro diz: vós bem sabeis. E Pedro, irmãos, começa a pregar a palavra de Deus. Vejamos aí, esta palavra que vós bem sabeis veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, e com o poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos, o diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia, como em Jerusalém, a qual mataram e pendurando no madeiro. Versículo 40, este ressuscitou Deus ao terceiro dia, e fez que ele se manifestasse, não a todo o povo, mas aos testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos, e a este dão testemunho todos os profetas, e que todos que nele creem receberão perdão de pecados pelo seu nome. Pedro, irmãos, pregou a mensagem do evangelho. Se estava esquecida, ele fez lembrar. Se estava fria, ele esquentou com o fogo do Espírito Santo. Mas, irmãos, talvez
esta mensagem, ela também já esteja fria no teu coração. Talvez, meus amados irmãos, você se esqueceu do que Jesus fez com você, e o coração não palpita mais de gratidão. Mas vós bem sabeis como Jesus morreu por ti. Vós bem sabeis como Jesus foi misericordioso para com a tua vida. Vós bem sabeis como Jesus foi ungido com o Espírito Santo, e como Jesus te batizou com o Espírito Santo também. Vós bem sabeis como Deus ressuscitou Jesus ao terceiro dia, e ressuscitou você também para uma nova vida. Vós bem sabeis como Jesus morreu na cruz. Vós bem sabeis também como você morreu na cruz de Cristo e tem que andar em santidade. Vós bem sabeis. Meu irmão, se essa mensagem, ela está fria no teu coração, do milagre, da ressurreição, da salvação, do juízo de Deus, do arrependimento de pecados, esquenta nessa noite. Aleluia, aleluia, vós bem sabeis. Vós bem sabeis, irmãos. Portanto, esquenta o coração nessa noite, na presença de Deus. Versículo 43. A este dão testemunho todos os profetas, que todos que nele creem, receberão o perdão de pecados pelo seu nome. Quando Pedro, irmão, chegou nesta parte, o Espírito Santo disse: para, tomou a frente. O Espírito Santo, irmão, tomou a frente. Qual era o pecado de Cornélio? Qual era a mazela de Cornélio, de sua família? Nós não sabemos, irmão, nós não podemos apontar o pecado de Cornélio, mas ele estava lá, o pecado de Cornélio. Nós não podemos apontar, nós não sabemos qual é, mas Cornélio sabia qual era. Externamente, era um homem temente a Deus. Externamente, era um homem de oração. Mas o pecado estava lá. Aliás, Cornélio talvez não sabia nem dizer o que era, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas o fato é que esse pecado que estava lá nele, que muitas vezes ele podia até nem saber qual era, é o que lhe impedia de ter comunhão e salvação diante de Deus. Ele não sabia, irmãos, o que lhe impedia, o que faltava em sua vida. Era homem religioso, mas faltava alguma coisa, faltava a comunhão plena com Deus. Religião não resolvia, boa obra não resolvia, mas o sangue de Jesus resolvia. Meus amados irmãos, quando Pedro prega no versículo 43, que diz que nele, em Jesus, os que crerem receberão o perdão dos pecados em seu nome. De repente, meus amados irmãos, o Espírito Santo toma frente e enche Cornélio com toda a sua família e todos os seus amigos. Quando o Espírito Santo, irmãos, ele entra no meio da história, meus irmãos, ele poupa o nosso tempo. Ele adianta as coisas. O Espírito Santo poupou as palavras de Pedro para fazer o apelo. O Espírito Santo poupou o joelho de Cornélio, ajoelhado, gemendo, pedindo, batendo o Espírito Santo, batendo na porta para receber. O Espírito Santo poupou os obreiros da igreja de passar alguns dias e meses discipulando Cornélio para ser batizado.
Meu irmão, quando o Espírito Santo agiu, Pedro não falou mais, Cornélio não pediu o batismo do Espírito Santo, Cornélio não foi discipulado para ser batizado, aconteceu de uma vez só. Porque o Espírito Santo, irmão, ele faz as coisas acontecer e é ligeiro. Vejamos aí, versículo 44, e dizendo Pedro ainda estas palavras: caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Nessa hora entrou em ação o Espírito Santo, meus amados irmãos, e levou Cristo Jesus ao coração de Cornélio, de sua família e dos seus amigos, porque eles creram. Nessa hora aconteceu o primeiro batismo, o batismo no corpo de Cristo. Era o Espírito Santo batizando, irmãos, aqueles irmãos no corpo de Cristo Jesus. Mas em seguida, meus amados irmãos, naquele momento aconteceu um segundo batismo. Era Jesus que batiza com o Espírito Santo e fogo. Jesus apareceu no meio da história e encheu aquelas pessoas do Espírito Santo. Aleluia! Imagine só, meu irmão, o pensamento da igreja. Imagine só o pensamento da igreja. Irmãos, o Espírito Santo agiu e salvou essas pessoas batizando no corpo de Cristo. Irmãos, Jesus agiu e batizou essas pessoas no Espírito Santo. Agora é a nossa vez, vamos batizar nas águas. Aleluia. Versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus. Versículo 47, respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água do batismo? Que não sejam batizados estes, para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo. Versículo 48, e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram que tu ficasse com eles alguns dias. Meu irmão, salvação, batismo de fogo e batismo nas águas. Espírito Santo batizando, Jesus batizando e a igreja batizando. Aleluia! Aquilo que poderia demorar, o Espírito Santo fez o resto. Ganhou o nosso tempo. Você vai envelhecer? Você vai ficar de cabelo branquinho, gagá, sem ver a operação de Deus, sem ver o mover de Deus? Você vai esperar quantas décadas para ver alguma coisa acontecer, para ver o avivamento? Entrega nas mãos do Espírito Santo e deixa Ele fazer a obra. Pastor, se entregar na mão dele, o que eu vou fazer? Não te preocupa, porque Ele vai te usar. Aleluia. O que Cornélio aprendeu? O que foi que Cornélio aprendeu, meus irmãos? O que faltava ele fazer? Aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Precisava crer em Jesus. Pastor e Pedro, o que Pedro aprendeu? Aprendeu que Deus não faz acepção de pessoas, Ele salva a todos, só basta vir aos pés de Jesus. É para todos os homens. Foi o que Pedro aprendeu. E você? E eu? O que nós precisamos aprender nessa noite, irmãos? Com certeza, a lição de Pedro, a lição de Cornélio é diferente da nossa.
Se Pedro não sabia que a salvação era para todos os homens, estava meio tímido ainda, a gente já sabe disso. Que a salvação é para todos os homens. Isso nós já sabemos. Talvez você, meu irmão, não precise aprender a lição de Cornélio, porque você já confessou Jesus na sua vida. Você já sabe que Jesus é o teu Salvador e você creu nele. Cornélio não sabia, mas isso você já sabe. Mas talvez, meus irmãos, a nossa lição seja a lição que Cornélio já sabia e a lição que Pedro já sabia. Ambos eram homens de oração. Ambos eram homens que oravam. Quando os crentes oram, os homens testemunham os milagres de Deus. Se nós não orarmos e tivermos uma expectativa de que o Espírito Santo vai tomar frente, nada vai acontecer, porque nada acontece antes da oração, entenda. Nada acontece antes da oração. As coisas só acontecem após a oração. Antes da oração, somos apenas nós. Depois da oração, é a Santíssima Trindade agindo pelo poder do Espírito Santo. Cornélio aprendeu a sua lição, Pedro aprendeu a sua lição. E nessa noite, meu irmão e minha irmã, você precisa aprender a sua. Você precisa aprender a tua. O tema do congresso é não retroceder jamais. Quando você ora, você fica mais forte para não retroceder. Pastor, eu sei o que é certo, eu sei o que é certo, mas sou vencido pela minha frieza. A minha razão diz o que é certo, o que eu tenho que fazer na palavra de Deus. Pastor, eu já quis ser missionário, eu já quis ser pregador, eu já quis exercer o chamado, fazer a obra de Deus. A minha razão diz isso pela palavra, mas eu não consigo. Ore, que você não retrocede, você vai para frente. Porque, meus irmãos, a oração, ela dá força à nossa razão, ela dá força às nossas emoções, a oração da fé dentro de nós. E para encerrar, vendo o irmão Jean ali, um testemunho antigo, irmãos, mas lembrando da mensagem agora, olha como a oração é importante. Irmão Jean, alguns anos atrás, resolveu pregar em Paraipaba. Ele e o irmão, se não me engano, na época o Aderbal, lá em Paraipaba. Os irmãos foram lá pregar a palavra de Deus, o irmão foi uma benção. O diabo se zangou. Parece que lá os irmãos foram perseguidos. Acho que até maltratados. Denilson está aqui, apanhou lá, chega e desmaiou. Tamanha a luta que era naquela cidade. Mas, irmãos, os irmãos Jean e irmão Derbal foram-se embora. E foram lá, parece que ameaçados. Segundo me passaram. Eu cheguei naquela cidade uma semana depois. E eu não tinha, na maioria das vezes, uma pessoa do meu lado. Na maioria das vezes eu ia sozinho, irmão, para fazer a obra missionária, porque meu trabalho sempre me impossibilitava de ir com alguma pessoa a mais, por causa do meu horário de trabalho. Chegando naquela cidade, meus amados irmãos, eu desci do ônibus em Paraipaba, e já perguntaram logo qual a igreja que eu era. E eu disse a igreja que eu era. E perguntaram se era da mesma igreja do irmão Jean. E eles disseram, olha, semana passada os irmãos aqui foram perseguidos, e eles disseram que o próximo que pregasse aqui, eles iam matar.
Pouco tempo depois, irmão Denilson foi agredido, ou foi um pouco antes, não me lembro a ordem. Mas apenas eu, irmãos, pesando apenas 47 quilos na época, sozinho, desci daquele ônibus. Não vou dizer que as minhas pernas bateram, foram os meus ossos que bateram. Nós tínhamos ali uma casa alugada. Fiquei com muito medo, muito assustado. Mas, irmãos, a minha razão dizia, a minha crença dizia: prega. Você veio para testemunhar, você veio para falar de Jesus. Veio a razão, veio a responsabilidade, veio a obrigação, mas o medo estava junto. E só teve uma maneira de eu vencer esse medo. Naquela casa que eu estava sozinho, eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. Senhor, eu vim pregar a tua palavra, eu vim falar de Jesus, eu não vou retroceder. Me levantei, irmão, cheio de fervor, cheio de coragem, e fui para a Praça Católica pregar. Eu comecei a pregar o Evangelho, eu comecei a correr na praça, atacar a Babilônia, a falar a verdade. Quando eu terminei a pregação, meus irmãos, uma vida entregou a alma a Jesus. Quando eu terminei a pregação, as pessoas não quiseram, irmãos, ir embora. Elas se sentaram na praça e pediram que eu continuasse ensinando a palavra de Deus, discipulando. Porque, meus amados irmãos, a oração, ela fortalece a razão e dá força às emoções. Mas não retroceda. Ore e busque a Deus. Portanto, meus amados irmãos, você precisa aprender uma lição nesses dias. Eu fui apenas o primeiro pregador, ainda tem mais. Mas você precisa aprender uma lição. A mensagem do Evangelho, ela está ligada a você, porque Jesus fez por você. Portanto, talvez a nossa lição seja: precisamos orar de verdade. Precisamos orar mesmo, com intensidade, todos os dias, todo lugar, todo momento, para ver Deus operar. Porque, irmãos, se os crentes orarem, os homens do mundo testemunharão os milagres de Deus. Vamos ficar de pé nessa noite. Aleluia. Irmão Ivanilson, irmã Lívia, né? Estão aí, irmãos? Ok. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe o que me move até hoje, irmãos? Responsabilidade para falar de Jesus. Pequenino, não falo muito bem, mas eu preciso falar de Jesus. E assim Deus vai abençoando. Não olhe para você. Olhe para o seu Deus que lhe chamou, que lhe escolheu para fazer a obra de Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. De glória
saber mais de ti. Meu Deus, como és bom, oleiro. Quebranta-me, transforma-me, modela-me na tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me com teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me com teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. De glória em glória te vejo, quanto mais te conheço, eu quero saber mais de ti. Meu Deus, como és bom, oleiro. Quebranta-me, transforma-me, modela-me na tua imagem, Senhor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me com teu Espírito e refletir ao mundo teu amor. Quero ser mais como tu, ver a vida como tu, saturar-me com teu Espírito e refletir ao mundo teu Se houver alguém aqui nesta noite que ainda não é crente, que ainda não serve a Jesus Cristo, ainda não conhece a Deus, como foi falado aqui nesta noite, você está com a oportunidade de aceitar a Jesus. Não se envergonhe nesse momento de levantar a sua mão, onde quer que você esteja, de pedir uma oração e nós oraremos aqui por você. Entregue sua vida hoje ainda a Jesus Cristo. Desfrute de uma nova vida com Ele, das bênçãos espirituais de Deus sobre suas vidas. Venha essa noite a Jesus. Não deixe para depois, essa pode ser a sua última oportunidade. Se houver alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, precisa se reconciliar urgentemente com Deus, essa noite o Senhor te chama. Não deixe para depois, meu amado. Não deixe para o dia de amanhã, pois o dia de amanhã pertence somente a Deus. Não saberemos se haverá uma outra oportunidade. Jesus te chama essa noite, aceite a Ele como Salvador. Reconcilie-se com o Senhor essa noite. Não perca essa oportunidade. Se não há, os irmãos podem sentar nesse momento. Nós daremos os avisos finais.